Pablo Marçal bugou o sistema aqui em São Paulo. Deixou realmente todo mundo de cabelos pro ar, sem saber o que fazer, colocando o dedo na ferida daquele sistema carcomido, podre, que já ruiu por dentro. Simplesmente acabou. É que enquanto ele continua respirando por aparelhos, aqueles que pertencem ao sistema querem continuar fazendo alguns pequenos gestos para não morrerem. Mas aos poucos, as pessoas começam a perceber. Esse vídeo não tem absolutamente nada a ver com o Pablo Marçal em si, mas com figuras expoentes da política que começam a ganhar espaços e são aqueles que justamente batem no sistema. Isso tem uma explicação muito clara. Nós, enquanto população, enquanto cidadãos comuns, estamos amplamente cansados de ver aquela figura política de sempre, aquele burocrata de sempre, de anos, de décadas, aparecendo em anos de eleições, estando cada vez mais distante da população e dos anseios e as demandas de cada uma das pessoas que eles governam. No Brasil, inclusive, há uma inversão completa da pirâmide. Os políticos acreditam que a população do país trabalha para eles, ou melhor, somos seus escravos, uma vez que somos obrigados a pagar coercitivamente impostos, como o próprio nome diz, impostos para muitos serviços que não estamos de acordo ou sequer queremos utilizar, mas ai de nós se ousarmos não pagar. É a mesma coisa que você tentar não pagar a máfia ou o crime organizado. As consequências são sérias. Você pode fazer, mas esteja preparado para arcar com aquelas consequências. Assim como no setor privado, nós somos obrigados a viver com a receita de quem são nossos clientes e traduzir isso numa eficiência da empresa, provendo serviços e produtos de qualidades para aquele conjunto de consumidores na sociedade. Na política não. Independente de quem use ou não um serviço pré-estabelecido pelo burocrata de plantão, com as normas que eles determinaram, todos nós somos obrigados a pagar. Muitas vezes, inclusive, para financiar e sustentar causas que vão contra tudo aquilo que nós acreditamos. Mas ai de nós se ousarmos não pagar. No Brasil de hoje, ai de nós se ousarmos, inclusive, a nos posicionarmos firmes contra esse bando de burocrata ditador que tomou conta das instituições por dentro. E justamente isso que acontece quando nós permitimos que o Estado entre e controle as nossas vidas. Ao longo do tempo, a informação começou a ficar descentralizada e essa descentralização de informação levou inevitavelmente as pessoas a começar a refletir um pouco mais sobre o meio de vida. Ora, é muito simples. Eu inclusive fiz um vídeo que viralizou nas redes e virou até inclusive um projeto de lei pautado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, em que eu propus o seguinte: se você é um empregador e paga R$5.000, por exemplo, para um funcionário seu, ao invés de você pagar, digamos, R$4.000, uma vez que já foi deduzido todos os impostos e encargos, você paga os R$5.000 e o funcionário paga um boleto para o governo. Assim, esse funcionário saberá que quem está tomando de maneira forçada esses R$1.000, nesse exemplo hipotético, é justamente o burocrata, o governo. E não se sustenta a narrativa que quem fica com esse dinheiro é o empresário malvadão desenhado pela esquerda desde a era marxista no século XIX. Ou seja, você muda a narrativa na cabeça das pessoas, elas passam a perceber que não é sustentável, uma vez que quem fica com o teu dinheiro é o governo, para produtos e serviços que são extremamente caros. Nesse mesmo exemplo, nós podemos ter, ora, um funcionário pensando, deduziram R$1.000 do meu salário, ou eu paguei R$1.000 no boleto para o governo. Então quem está ficando com esses R$1.000 é o governo. Em troca do quê? De uma saúde precária? De uma educação precária? Mas aqui na esquina da minha casa, eu sei que tem uma escola que eu consigo pagar mais barato se esses R$1.000 estivessem na minha mão. Melhor qualidade do que de repente uma escola pública. Ou eu tenho um plano de saúde em que eu consigo pagar com uma melhor qualidade, ter acesso a uma saúde com muito mais eficiência, pagando um plano mais barato se eu tivesse esses mesmos R$1.000 não subtraídos de maneira forçada para financiar o governo. Então é uma narrativa de ideias. As pessoas, portanto, com a informação descentralizada começaram a perceber que o seu dinheiro não tem respeito algum por parte dos políticos, que eles nos tratam exatamente como escravos, sequer como funcionários. É claro que eles precisam te dar um pouquinho
te dar ali uma cerejinha do bolo, para parecer que algo eles estão pensando em você. Senão, obviamente, seria uma rebelião fiscal por completo. Como eles querem que você continue sustentando tanto as instituições estatais, porque eles não querem trabalhar e simplesmente aumentam os seus gastos de forma recorrente, eles querem também que você continue votando neles para manter o projeto de poder. Mas pasmem, ao longo do tempo, essa informação descentralizada, como esse canal, por exemplo, e tantos outros, faz com que as pessoas reflitam e entendam que o político é um mero burocrata que está lá para pensar nos seus projetos individuais antes de tudo. O ser humano é assim e está tudo bem, mas que ele faça isso com o seu próprio dinheiro e não com o dinheiro dos outros, e está lá para manter um sustento do seu projeto de poder e de sua manutenção política dentro do establishment, para que ele possa sugar, mamar na teta de todos nós, parasitar em cima do dinheiro público. As pessoas começaram a perceber isso e, claro, a distância que o político vem mantendo do cidadão comum, de todos nós, está cada vez maior. É uma aberração, salvo algumas raras exceções que sim, se posicionam muito próximo à população, que são pessoas inteligentes, que são pessoas pautadas pelo conhecimento, com uma intelectualidade maior. A grande massa de políticos na história brasileira, no geral, e que lá segue a grande maioria, com as exceções que eu falei, são políticos parasitas que querem, repito, parasitar em cima do seu, do meu, do nosso dinheiro público. E cada vez mais as pessoas percebem isso, independente das classes sociais. E isso mostra que há espaço para aqueles políticos que chegam, ou quem não é político e também está cansado, chega de fora e resolve meter o dedo dentro do sistema, meter o dedo dentro dessa podridão. Javier Milei fez exatamente isso. Mas vamos lembrar que Milei é um super intelectual. Ele conhece a fundo todos os autores da Escola Austríaca de Economia e os autores de outras escolas econômicas também para pautar o seu embasamento crítico. Portanto, Milei está muito bem fundamentado, mas veio a ser chamado de um outsider de fora da política para realmente implodir o sistema por dentro. É claro que o sistema não morre do dia para a noite. Os vermes, os parasitas continuam lá por muito tempo. Eles vão tentando até o sistema ruir de podre por dentro, como aconteceu com a União Soviética e como acontece com sistemas completamente tomados por uma burocracia que em 2024 não funciona mais. Mas infelizmente, uma ampla margem da população brasileira optou por trazer de volta o maior corrupto da história do Brasil. Corrupto esse que trouxe de volta junto consigo quem? Os mesmos irmãos Batistas, a mesma Odebrecht, que agora foi repaginada de Novo Honor para ganhar licitação. Os irmãos agora Batista também participando do mercado de energia, comprando energia, inclusive mais cara da Venezuela para sustentar o próprio governo local, financiá-lo, uma vez que o governo brasileiro dá as mãos ao ditador Maduro, mesmo em meio à catástrofe humanitária que estamos vivendo lá nos últimos anos. Estamos com tudo de volta escancarado em nossas caras aqui no Brasil. O ministro Barroso esse ano, inclusive, falou que o Supremo Tribunal Federal virou sim um instrumento político. Duvida? Escuta. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Foi ele quem falou. Está aberto, está escancarado. A Folha vai revelando 6 gigabytes do Alexandre de Moraes, mostrando que ele manda construir provas para achar pontos para condenar quem ele já sabe que irá condenar. Que justiça é essa? Que país é esse? Quem são esses burocratas que parecem escolhas divinas em que a população simplesmente legitima? Pois é, nas últimas 6, 7 décadas, foi implantado em nossa cabeça que o Estado deve ser presente cada vez maior em nossas vidas. Só que o ser humano tem um mínimo de capacidade analítica e começou a perceber que não há eficiência alguma e que há sim uma grande corrupção com o seu dinheiro e que você, quando esse dinheiro está em suas mãos, toma decisões muito melhores do que aqueles burocratas que lá estão e que a grande maioria sequer foi escolhida por você ou por ninguém. Estão lá porque o sistema político manda. Indicações políticas,
coeficientes eleitorais, juízes indicados, cargos de confiança, agências reguladoras, tudo político indicado, que não necessariamente precisa ter nenhum conhecimento técnico. As empresas estatais voltaram a dar prejuízo. O Postales, o Fundo de Pensão dos Aposentados dos Correios, voltaram, inclusive, a ter que receber aporte de 7,6 bilhões de reais que nós sustentamos para pagar ainda os 15 bilhões de desfalque, de roubo, que aconteceu nos governos anteriores, que agora voltam à cena e falam abertamente que querem que o dinheiro dos fundos de pensão, dito pelo primata Lula essa semana, voltem a financiar o PAC, o Programa de Aceleração e Crescimento, que financia obras através do governo. Dinheiro público que financia obras públicas, que o PAC 1, nos governos anteriores petistas, teve mais ou menos 18% de suas obras concluídas. O PAC 2, por volta de 9% de obras concluídas. Com as mesmas empreiteiras, com os mesmos petistas, com o mesmo dinheiro roubado, com os mesmos personagens, com as mesmas ideias antiquadas, o PAC 3 está de volta para você financiar. E você, inclusive, aposentados dos fundos de pensão, como disse o primata Luiz Inácio. E isso cada vez mais dá coragem para as pessoas se posicionarem e mostrarem que estão contra esse sistema carcomido, vencido e falido por completo. Porque é que meia dúzia de burocratas tem uma chancela maior do que eu para coordenar a minha vida? Isso podia parecer óbvio alguns anos atrás. Nunca foi, mas era o que nos ensinaram. Mas agora está cada vez mais claro para todo mundo que não. Você coordena e comanda a sua vida muito melhor do que aqueles burocratas que sequer foram escolhidos por você. E é justamente nesse cenário que surgem aqueles outsiders, aqueles que querem bater no sistema, porque estamos todos cansados. Principalmente num país que optou por trazer o maior corrupto de volta ao país, com todas as instituições comandadas e orquestradas entre elas. Tanto é que nossas teses austríacas, liberais, libertárias da economia, têm muito mais fundamento que o próprio governo nas entrelinhas concorda com isso. Segundo uma matéria que saiu essa semana, de acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, agência esta com indicação política, eles citaram 3 pontos para o aumento da luz. E isso tem a ver com o quê? Um deles, o principal? Subsídios, coisa que nós somos extremamente contras. Vamos pontuar aqui rapidamente o que são subsídios. É quando o governo dá dinheiro, ou dá isenção tributária, ou dá crédito mais barato a algum tipo de empresa ou setor para conseguir oferecer o produto ou serviço mais barato. Mas vamos lembrar que o preço é o mensageiro numa economia. Quando você controla o preço, você mata uma economia por completa. Você deixa os empreendedores completamente cegos entre produzir ou não produzir. E estabelecer um preço abaixo do preço de equilíbrio de mercado para, normalmente, mostrar uma inflação controlada pelo governo, simplesmente para que saia no jornal uma inflação controlada e eles olhem, olha, o meu governo está controlando a inflação, leva inevitavelmente à escassez e, no médio prazo, à alta desses produtos. Portanto, a própria ANEEL, uma agência estatal com cabide político, uma agência burocrática, falou que um dos grandes pontos que causam o aumento da luz agora são os subsídios. Aumento do subsídio no setor elétrico, que são, na verdade, as subvenções nas tarifas de energia, que é compartilhada por todos os consumidores do país. Sabe quanto? 37 bilhões de reais em subvenção. Todos nós temos que ter impostos mais altos para que eles arrecadem mais e direcionem para o controle de preços. Ora, eles controlam o preço da energia. Assim, a energia, que tem um componente importante dentro da inflação como um todo, mostra uma inflação mais controlada. Só que eles tomam mais dinheiro de você através de impostos, se endividam mais, porque o governo está gastando mais, e isso leva uma moeda mais desvalorizada. Uma moeda mais valorizada leva mais inflação. Então eles dão 5 para você e já tomaram 10 do teu bolso sem você perceber. Enquanto o preço da inflação é controlada, o preço dos outros produtos, alimentos ou gasolina, o que quer que seja, gasolina eles também controlam, acabam subindo mais. É um jogo perverso da velha política, do sistema carcomido que eu venho falando. Inclusive, própria Haddad e a Tebet já relataram preocupação do próprio primata
com alta de subsídios. Porque para o governo subsidiar mais, ele gasta mais, ou ele abre mão de arrecadação. Só que ele não para de gastar. Portanto, o gasto cresce. Nesse ponto, ele teria que gastar ainda mais com os subsídios. A dívida do Brasil frente ao PIB cresce mais ainda. E entramos nessa rota de desvalorização de moeda, que precisa subir a taxa de juros para conter a alta dos preços. Vamos lembrar, portanto, que esses subsídios eles podem ser fiscais, olhando lá da Receita, o governo abre mão de uma arrecadação para subsidiar um determinado setor que não precisaria mais pagar impostos. Você tem aqueles financeiros, como por exemplo os auxílios que o governo repassa em dinheiro, e você tem também os creditícios, que esses foram amplamente usados e estão todos de volta, em que o governo subsidia o crédito, ou seja, ele empresta a uma taxa de juros mais baixa do que a taxa de juros de mercado. Então ele paga, digamos agora, 10,5% que é a Selic para quem emprestou dinheiro para o governo, e ele empresta para o amigo do rei a 3, 4% ao ano. Só que ele precisa pagar 10,5% para quem o emprestou e está recebendo 4% na outra ponta do amiguinho do rei. Essa diferença quem paga? Nós, com as altas dos impostos e através do endividamento do Estado. Essa é a velha política funcionando, que as pessoas começam a perceber e estão simplesmente jogando fora aqueles mesmos políticos que agora em campanha, que abriu para vereadores, prefeitos, nós começamos a ver aqueles belos vídeos em redes sociais, juntos ao lado do povo, abraçando o povo, dando a mão ao povo, o mesmo velho vídeo e imagem dos anos 80, 90, começo de 2000, em que a população está simplesmente rejeitando. Em meio a tudo isso, o governo aumentando seus gastos. Apesar de todas as altas dos impostos, o governo teve que anunciar cortes de bilhões no orçamento para conseguir cumprir o arcabouço fiscal que ele mesmo desenhou, já mudou a regra no meio do caminho e mesmo assim terá que fazer novos cortes adicionais, porque não serão atingidos os próprios números determinados por eles, que vai até uma margem de déficit de 28,8 bilhões de reais. Hoje, que eu estou gravando, dia 22, acabou de sair, nesse momento, os dados de arrecadação para o mês de julho. Em julho, a Receita Federal arrecadou 231 bilhões de reais em impostos e fica perto do teto das projeções que o mercado dava. Isso foi um novo recorde para o mês de julho. No ano, de janeiro a julho desse ano, o governo já arrecadou, já tomou da gente, forçado, já roubou 1,5 trilhão de reais. Sabe qual que é o grande ponto disso? A arrecadação cresceu mais de 10%, já descontada a inflação. Ou seja, a alta dos impostos dele, tirar dinheiro nosso e das empresas que têm capacidade de investimento para financiar essas contas sujas, repito, podres do próprio governo, cresceram mais de 10% já descontada a inflação. Só que a despesa cresceu mais ainda. As despesas têm crescido por volta de 12% descontadas a inflação. Despesa cresce mais do que a receita, mesmo eles subindo impostos na situação absurda que tem subido. O dado parece muito bonito quando você olha numa matéria e fala a arrecadação foi recorde. Esse aumento de impostos, mais dinheiro tirado da sua mão, da minha mão e de nossas empresas, que teriam muito mais capacidade de investir com eficiência do que aquele bando de burocrata que simplesmente está caindo, por fim, na desgraça de grande parte da população. Enquanto isso, as notícias continuam saindo, não hoje, que o Ibovespa está caindo 1,20% nesse exato momento a 137 mil pontos, em que a Bovespa atingiu máxima histórica. E é verdade, o Ibovespa em reais aqui no Brasil atingiu máxima histórica. Mas sabe o EWZ, que é o índice Bovespa em dólar? Ou seja, o mesmo índice Bovespa dolarizado, você converte esse valor em dólar para o Ibovespa em real, é um índice chamado EWZ. Ele está 70% abaixo do pico em abril de 2008. Quer que eu repita? Ele está 70% abaixo do pico atingido em 2008. 16 anos atrás. Isso é pura desvalorização do real, mostrando que a nossa moeda, graças a todas as políticas envolvidas, fiscais, econômicas e os mesmos burocratas corruptos de sempre, destroem a capacidade e o poder de compra da moeda brasileira,
que desde 1º de julho de 1994 já perdeu 90% do seu poder de compra. 90% do seu poder de compra que já foi diluído desde 1º de julho de 1994 até hoje. Pois é, esse é o Brasil e é por isso que cada vez mais políticos outsiders que enfiam a mão nesse sistema, na ferida desse sistema, começam a ganhar mais espaços, independente do nome A ou B. É aquela sensação horrível que temos de que sempre virá o mesmo. Aquele que senta bonitinho, que fala bonitinho, que promete absolutamente tudo para o povo em épocas de eleição, que vai lá, dá a mão na feira para as pessoas, carrega criancinhas no colo, mas que depois está cada vez mais distante no dia a dia das demandas e dos anseios da sociedade. Isso sempre será dessa forma. E por isso, as pessoas cada vez mais aceitam aqueles que querem implodir esse sistema arruinado por dentro. Implodir. O sistema político merece uma implosão. E essa é a minha opinião. Para que haja uma nova configuração política em que nós possamos talvez votar na pessoa na nossa rua. Como você que mora num prédio, vota para o seu condomínio, vota para o seu síndico, opta por um síndico privado e que nós possamos fazer isso num âmbito muito menor e que eu possa cobrar as pessoas pelas quais eu estou votando. E não que eu tenha que pegar um avião até Brasília, chegar num lago, esse lago é intransponível, eu não consigo chegar e quando eu chego, o político olha para minha cara e fala: quem é você? Tá na hora de eu comer lagosta no STF. Isso está simplesmente acabando. Graças a Deus e a informação descentralizada, que os burocratas querem manter centralizadas na mão deles. Mas nós vamos derrubar esse sistema carcomido e podre por dentro. Seguimos.